ser uma doença nova, todos nós tivemos que nos adaptar à situação. Então, precisamos ter um manejo quanto ao tratamento, porque cada pessoa tem a sua forma de responder à infecção pelo vírus. Então, eu não posso falar que todos vão reagir e vão ter os mesmos sinais e sintomas. A gente precisa ter consciência de que a gente precisa, por ser uma doença nova, a gente precisa ter um cuidado com relação à manifestação dela no corpo. Então, as pessoas que se iniciam com algum sintoma gripal, precisa procurar o órgão de saúde para a gente conseguir fazer o acompanhamento e o diagnóstico, se é realmente uma infecção pelo coronavírus ou se é uma infecção por algum outro vírus ou bactérias inespecíficas. A infecção do coronavírus, ela trouxe, além da doença em si, ela trouxe esse preconceito acompanhando ela. Então, é um problema em que muitos pacientes enfrentaram, não só em cidade pequena, mas em cidade grande isso também aconteceu. Depois que ela começou a ficar um pouco mais popular, as pessoas começaram a ter menos medo e menos preconceito com os infectados. Por quê? Porque a educação em saúde foi muito importante para isso. Porque as pessoas tiveram que, a partir do momento que tiveram pessoas mais próximas infectadas, elas começaram a entender e a querer estudar um pouco mais sobre aquilo e não ficar com tanto preconceito e com tanto medo e pavor com relação àquilo. Um outro conflito que a gente tem também com relação a essa questão da infecção é que, enquanto alguns têm uma preocupação gigantesca em não se contaminar, um medo, um pânico, tanto que esse medo, esse pânico em algumas situações trouxeram pessoas a sofrer com uma ansiedade muito grande, outras completamente despreocupadas, completamente descomprometidas com a situação. Então foi um conflito muito grande que a gente teve nesse período agora. Então, crianças. A infecção nas crianças ela é um pouco diferente dos adultos, porque o sistema imunológico da criança é completamente diferente do nosso, dos adultos. Então, tem crianças que se contaminam, assim como os adultos também, mas a grande maioria das crianças elas se contaminam e não desenvolvem a doença em si. Mas aquelas que se contaminam, elas podem desenvolver a doença como um adulto, como um idoso, como qualquer outra pessoa. Então, o mesmo cuidado que os pais têm que ter consigo, eles têm que ter com a criança. Aqui em Paulino Neves, a gente só tem esse caso registrado, mas com certeza a gente tivemos outras crianças contaminadas que não vieram ao nosso conhecimento. A gente não teve conhecimento dessa criança ou de outras. Porém, os cuidados são iguais e a forma de contaminação é igualzinho dos adultos. Do mesmo jeito, através de partículas respiratórias que contaminam o ambiente, contaminam o corpo e etc. Tornou-se público algumas medicações que muitos pacientes estavam usando de forma indiscriminada, usando, eu tô com sintoma gripal, eu já vou começar a usar essas medicações aqui, que inclusive estavam de fácil acesso, né, aos pacientes. E muitos pacientes usaram de forma indiscriminada, inclusive doses erradas, quantidades de tratamento de dias errados, em que alguns procuraram a gente porque não tiveram melhora, a gente teve que fazer o protocolo de forma correta. Existem algumas medicações que são utilizadas durante a infecção por esse vírus, mas isso não significa que eu vou utilizar todas as medicações de forma comum para todos os pacientes. Cada paciente tem seu quadro avaliado de forma individual, então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, tanto nos adultos jovens, quanto nas crianças, quanto nos idosos, que os idosos são as pessoas com maior tendência a ter uma gravidade do quadro. E comorbidade, até uma grande discussão. Porque hoje nós sabemos que, claro que é suscetível mais a esses pacientes, né? Idosos, gestantes, puérperas, né? Pacientes mesmo adultos jovens com diabetes, a obesidade, são considerados casos que têm uma tendência a agravar. Porém,
também temos muitos casos de pacientes que não têm comorbidade nenhuma associada e que agravam e evoluem muito rápido para um quadro de gravidade. Então, hoje a gente já tem um pouco mais de cuidado com relação a esse manejo. Então, para mim, todos os casos podem agravar, independente de ter uma comorbidade ou não. Claro que uma comorbidade é um ponto a mais, porém, qualquer caso pode ser de agravo. Vai muito de como esse vírus ele vai se replicar dentro do corpo e também da quantidade de carga viral e como o sistema imunológico vai reagir. É muito preocupante porque as pessoas, quando eles se comportam de forma desrespeitosa frente a essa facilidade de infecção do vírus, a pessoa está pensando em si, né? A pessoa não está pensando nos outros, né? A pessoa não está pensando no próximo ou no familiar próximo ou em qualquer outra pessoa que pode ser contaminada. Ah, eu não tenho sintoma. Isso não significa que não ter o sintoma eu não estou contaminada. Eu posso não ter sintoma, eu estou portando o vírus, mas eu não tenho sintomatologia alguma e mesmo assim eu transmito como qualquer outra pessoa. Então, isso eu posso transmitir para uma pessoa que pode vir a agravar e assim como levar para dentro de casa também. Paulino Neves é um município que tem muitos idosos. Então, hoje a gente percebe que os que estão sendo mais agravados, que estão tendo maior quadro de gravidade, que a gente precisa encaminhar para um centro de referência em que consiga manter esse idoso em observação e internação, são exatamente esses idosos. E alguns não têm comorbidades, mas eles são idosos e agravam. Então a gente sempre pede que as pessoas tenham consciência, né? E que quando eles estiverem andando na rua, eles não pensem só em si. Lembrem dos outros, lembrem não só dos de casa, mas também do vizinho, de um parente próximo. Às vezes aquele idoso ele não tem quem vá na rua para ele mesmo precisa ir à rua, ele mesmo precisa fazer as compras, precisa tirar o seu dinheiro. Então a gente tem que lembrar e pensar em ter um cuidado com o outro, se preocupar com o outro. A gente tem que entender que, além da saúde física, a gente precisa tratar a saúde emocional das pessoas e ter o cuidado em como lidar com essas pessoas. Então, é um caso, a gente sabe que trouxe também uma consequência, esse vírus trouxe, essa pandemia trouxe também uma consequência que é a saúde emocional prejudicada. Tivemos muitos casos de depressão, de ansiedade, de insônia. O número de pessoas que estão sofrendo com insônia é gigantesco. Então, hoje a gente atende o paciente, a gente precisa abarcar todos esses sintomas, não só o físico, mas o sintoma emocional e precisa ter um cuidado de como até lidar e falar com ele sobre. Qualquer sintomatologia de quadro gripal precisa procurar o Centro de Atendimento às Síndromes Gripais. Venham até a gente vai fazer o atendimento, a gente vai fazer as orientações. Às vezes, a gente trabalhando, mostrando para o paciente se é uma suspeita de Covid ou não, se é um quadro gripal isolado, a gente conversando, trazendo uma forma de educar aquele paciente frente a esse problema, a gente consegue evitar muitos problemas associados. Hoje o Paulino Neves trabalha com o centro, a gente trabalha de domingo a domingo, a gente tem o atendimento de 7 da manhã às 21 horas, recebemos todos os pacientes que vêm até a gente tenta ajudar da melhor forma possível, mas estamos percebendo que alguns pacientes preferem se manter em casa com os sintomas. Então a gente pede que venham até a gente para a gente conseguir fazer o acompanhamento, para que esse paciente ele tenha um acolhimento frente a essa situação.